In what way does the devil influence and attack our will? De que maneira o demônio influencia e ataca a nossa vontade? By what we call in our theological training compulsive habits of sin. Naquilo que nós nominamos no nosso treinamento teológico como hábitos compulsivos de pecado, Which corresponds to what is called compulsions in psychology. o que corresponde àquilo que na psicologia é chamado de compulsão, When, as it were, we have become a slave to sin. como de uma certa forma nós nos tornamos escravos do pecado. And therefore our will has been under the power of evil. E desta maneira a nossa vontade está sob o poder do mal. And we cannot get out of it even though we try our best. E nós não conseguimos sair desta situação por mais que tentamos. And unfortunately we see in the world today tremendous so-called compulsive habits of sin. E nós podemos ver no mundo de hoje tremendos hábitos compulsivos de pecados. Number one, Número 1, drug addiction. o vício às drogas. Once a person has become a drug addict, it's almost impossible for him to get out of it. Quando a pessoa se vicia na droga, fica praticamente impossível dele conseguir sair sozinho. Then alcoholism, O alcoolismo, the greatest evil and damage done to families in the world today, o maior mal e prejuízo causado às famílias no mundo de hoje, is an alcoholic father. é um pai alcoólatra. Then also other problems like sexual perversions of all types. E também hábitos compulsivos de perversão sexual. Take, for example, child sexual abuse. Tome, por exemplo, o abuso sexual de crianças. And it was horrifying to realize and to read in the newspapers E é horrível perceber ao ler os jornais that sexual child abuse has become an epidemic. que o abuso sexual de crianças tem se tornado uma epidemia, Even in so-called Catholic countries. até mesmo em países supostamente católicos. Take Ireland, Tome, por exemplo, a Irlanda, one of the most Catholic countries in the world. um dos países mais católicos do mundo. And we, the church in India, is grateful for the many Irish missionaries that came to India. E nós, católicos da Índia, somos católicos com muita gratidão aos missionários irlandeses que vieram para a Índia. And at the second International Catholic Charismatic Renewal in Dublin, E a segunda renovação carismática católica em Dublin, in 1978, a convenção de 1978, I was asked to give a talk, eu fui solicitado dar uma palestra, especially to appreciate and thank the word of the Irish missionaries. especialmente para os missionários irlandeses. And therefore it was a great shock to me that child sexual abuse has become a sort of epidemic even in Catholic Ireland. Então eu fiquei chocado, a gente fica chocado ao descobrir que o abuso sexual de crianças se tornou uma epidemia até mesmo nesse grande país católico que é a Irlanda. That was a sin of King Herod, É o pecado do rei Herodes, destroying the lives of babies. destruindo a vida de crianças. And then it's also not habits, but cases of, say, abortion. E também, não dizendo somente de hábitos, mas também de casos como o aborto, And which is again the work of Satan. que claro é uma obra de Satanás. It is imitating King Herod and destroying the life of helpless babies. É uma imitação do trabalho de Herodes que destruiu crianças indefesas. So I mentioned these 4 instances Então eu menciono esses 4 exemplos to show how Satan often is at the back of all these 4 things. para perceber como Satanás está sempre por trás dessas coisas. I'll come back to them a bit later. Eu vou voltar a isso mais tarde. The second area of our life that can be under demonic attack A segunda área da nossa vida que pode estar sob a influência demoníaca is our minds, é a nossa mente, our intellect. o nosso intelecto.
Satan is very clever. Satanás é muito inteligente. He knows that the channel to destroy man is through the mind. Ele sabe que um dos canais para destruir o homem é através do seu raciocínio. And he wants to capture your E mind ele quer capturar, manter a sua mente cativa. by what today we call New Age movements, Naquilo que hoje nós chamamos de falsas religiões, which can often hold our youth captives. que pode com frequência cativar os nossos jovens. And once a youth becomes involved in one of these New Age E movements, quando os nossos jovens se envolvem num desses movimentos de nova era, it's almost impossible to get them out of it. às vezes é impossível tirá-los de lá. That's why what St. Paul says in his letters, Por isso que São Paulo disse em suas cartas: let only Jesus hold your mind captive somente Jesus pode manter a sua mente cativa, and not the agent of e Satan. não os agentes de Satanás. So Satan will want to penetrate your mind, your intellect. Então Satanás tenta penetrar a sua mente, o seu intelecto. He knows what he's doing, Ele sabe o que ele está fazendo, but we offer ourselves fools, mas nós muitas vezes easily captivated nos fazemos de tolos, facilmente pegos by all the so-called modern new religious por movements. tudo aquilo que são essas chamadas novas religiões, nova era. Have you understood? Entenderam bem? Thirdly, Em terceiro, the third area of our life that can be under demonic attack a terceira área da nossa vida que pode estar sob o ataque demoníaco is our emotional life, é a nossa vida emocional, our emotions. nossas emoções. And that is very also common and dangerous. E isso também é muito comum e muito perigoso. And here again, the Bible explains it well. E aqui também a Bíblia explica muito bem. Take St. Paul. Tome São Paulo novamente. St. Paul knows everything São Paulo sabe muito, because he led both a bad life and later on a good life. porque ele viveu uma vida ruim e depois uma vida em Cristo. And St. Paul says, São Paulo diz: be angry. fiquem irados. Be angry is not bad. Ficar irado não é ruim. Jesus was angry when he saw the merchants in the temple. Jesus ficou irado quando viu os mercadores no templo. Anger is a normal human emotion. A raiva é uma emoção normal humana. But St. Paul says, number one, Mas São Paulo disse, primeiro, don't let your anger continue even at night. mas não deixe que a sua raiva continue noite adentro. Deal with it before you go to bed, Resolva a sua raiva antes de dormir, or you will not have a good sleep. ou não vai dormir bem. Secondly, he says, Segundo, ele diz: be angry but do not sin. pode sentir raiva, mas não peque. Often people do wrong things because of anger. Muitas vezes as pessoas fazem coisa errada por causa da ira, da raiva. Our emotions like anger should not lead us to do wrong things. Esse tipo de emoção, como a raiva, não deveria nos conduzir a fazer coisa errada. And thirdly, what does St. Paul say? E em terceiro, o que São Paulo diz? Be angry, Pode ficar com raiva, but mas... anyone knows the next words? Alguém sabe a próxima palavra? Be angry, Pode ficar com raiva, but don't give the devil his chance and opportunity. mas não dê oportunidades ao demônio. Often the devil will use our anger to make us commit wrong things, to do wrong things. Com frequência o demônio vai usar esta sua raiva, esse seu rancor, para fazer coisas erradas. To kill or to slander. Para matar, para esbofetear. Our emotions can be channels of where the devil can attack us. Portanto, as nossas emoções podem ser canais pelos quais o demônio nos ataca. Take, for example, suicidal tendencies. Tome, por exemplo, as tendências suicidas.
And the devil will lead you to commit suicide. onde o demônio vai puxar você para conduzir, para praticar o suicídio. Or fear. Ou medo. Often the devil will make us to be afraid. Com frequência o demônio nos faz sentir medo. And so on. E aí por diante. Therefore we should bring all our emotions under the power of the Holy Spirit. Portanto, nós devemos trazer todas as nossas emoções e colocá-las sob o poder do Espírito Santo. And not open the emotional doors of our life to Satan. E não abrir as portas das nossas emoções a Satanás. Fourthly, Quarto, the devil can often attack us in our bodies. o demônio pode com frequência nos atacar no nosso corpo. The many types of so-called bodily illnesses Existem muitos tipos de chamadas enfermidades físicas which are not caused by germs and viruses, que na verdade não são causadas por germes ou vírus, which have no human que explanation, não têm explicação humana, but seem to be under the power of Satan mas parecem ter origem no poder de Satanás and due to his presence. e dever-se à sua presença. And that's why the reason when people go to doctors Por essa razão, quando as pessoas vão aos médicos and then they come to us for prayers, e chegam até nós para receber oração, it's quite common to hear them telling é muito comum a gente ouvir a pessoa dizer that the doctors said two things. que os médicos disseram duas coisas. We cannot heal you. Primeiro, não podemos curá-lo. Number two, E segundo, we don't know even what is wrong with you. nós não sabemos qual é a sua enfermidade. But many of the so-called sicknesses are not physical sicknesses. Portanto, muitas destas supostas doenças, enfermidades, não são verdadeiras enfermidades They físicas, seem to be under the power and caused by the evil one. mas podem estar sob poder e ser causadas pelo mal. Next, Seguinte, the evil one can even attack our houses, our rooms, our property. o inimigo também pode atacar a nossa casa, nosso quarto, nossas propriedades. Next, the evil one can even attack relationships, Seguindo, o inimigo também pode atacar os relacionamentos, especially the marriage relationship, especialmente o relacionamento do casal, especially the relationship within the family. especialmente o relacionamento dentro da família. And I feel today the greatest work of Satan is to destroy every marriage. E eu sei que o trabalho maior de Satanás nos dias de hoje é destruir todos os And to casamentos destroy every family life. e assim destruir a vida familiar. That is his greatest desire. Este é o seu grande desejo hoje. Then the evil one can even attack those in positions of leadership. O demônio também pode atacar aqueles que têm alguma posição de liderança. Jesus warned us Jesus nos alerta when he says, Satan will say, strike the shepherd. quando ele diz que Satanás vai se disfarçar. Strike the shepherd, and the sheep will be scattered. Ele vai atacar o pastor justamente para que as ovelhas se percam. And therefore the evil one will want to attack those in positions of leadership in the government, in the country. Portanto, o demônio vai atacar aqueles que têm posição de liderança no governo, no país, In the church, na igreja, beginning with the Pope, the bishop, the priest, the lay leaders. começando com o Papa, os bispos, os padres, os líderes leigos. The enemy will want to attack us in every area of our human existence. O demônio quer nos atacar em todas as áreas da nossa existência humana.